Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, é em ritmo de São João que hoje nós vamos dar início a mais uma aula de gramática. Então, peguem o livro de vocês e acompanhem a nossa atividade. Bom, a nossa aula de hoje vai ser conteúdo novo, nós vamos resolver a atividade e eu vou passar mais uma atividade para vocês, só que para casa. Para agora, para o momento, nós vamos ter atividade de treino, que são as páginas 50, 51, 52 e 54 até a 57. Então, peguem o livro e continuem acompanhando. Bora lá. Nós vamos, então, começar o capítulo 3, as variedades de uma língua plural. Mineiro dando notícia ruim. Então, se vocês acharem necessário, deem uma pausa no vídeo e façam a leitura atenta desse texto, para a gente também dar início, então, à resolução das questões, ok? Bom, na página 51 diz o seguinte: ao telefonar para o patrão, o caseiro diz: eu só estou ligando para avisar para o senhor que o meu papagaio morreu. Que efeito de sentido tem a palavra sou no contexto? A palavra sou dá a entender que o motivo não é relevante, que não se trata de coisa séria. Segunda questão. Como você já deve ter ouvido comentários que associam agir como mineiro a lidar com situações de modo habilidoso e sem se comprometer. Letra A. Pela ordem, quais são as novidades que o caseiro comunica ao patrão? A morte do papagaio, a morte dos cavalos puro sangue, o incêndio da casa e o assassinato da mãe do patrão. Letra B. Compare-as e levante hipóteses. Por que o caseiro adota a estratégia de começar pela morte do papagaio? Ele prefere ir comunicando as desgraças aos poucos, da menos grave à mais grave, para não chocar de uma vez o patrão. Letra C. Essa estratégia confirma ou nega a fama que o mineiro tem de ser habilidoso? Confirma, né? A estratégia dele contando as notícias aos poucos para o patrão só confirma que ele é esperto, que ele é habilidoso ao dar a notícia ruim. Bom, então com base nesse texto, nós vamos discutir então o nosso novo conteúdo, que é as variedades linguísticas. O que são as variedades linguísticas? São as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais ela é utilizada. Bom, então as variedades linguísticas, elas vão variar de região para região, né, de cidade para cidade, de grupos para outros grupos, de profissão para profissão e até mesmo de situação, né? Uma mesma pessoa pode usar várias variedades linguísticas, dependendo do contexto e da situação em que ela se encontra. Mas temos também a norma padrão e variedades de prestígio. E o que são? Justamente para evitar que cada um use a língua à sua maneira, em todo o mundo existem especialistas que registram, estudam e sistematizam o que é a língua de um povo em certo momento. O que dá origem à norma padrão, uma espécie de lei que orienta o uso social da língua. Essa norma padrão é o que está registrada nos dicionários e nos livros de gramática. Então, a norma padrão é uma referência, uma espécie de modelo ou de lei que normatiza o uso da língua falada ou escrita. Dentro da norma padrão, nós vamos ter as variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta, que são as variedades empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Então, a norma padrão é a que nós estamos vendo agora. É aquela que é estabelecida como uma lei comum a todos os falantes de uma língua. Não é que ela diz o que é certo ou errado.
mas aquilo que é socialmente mais aceito. A norma padrão, ela dita as regras, vamos dizer assim, as regras gramaticais, certo? Dentro das variedades urbanas de prestígio, nós temos a norma culta, que é aquela que é empregada pelos falantes urbanos e de renda mais alta. E a gente chama ela de norma de prestígio porque é a que mais se valoriza, né? É a fala urbana, né? A fala das pessoas com maior escolaridade, porque tendem a falar um pouco mais corretamente, em detrimento daquelas pessoas que não falam tão corretamente, que são as pessoas que não têm acesso a tanto estudo. Bom, variação linguística e preconceito social. Você já deve ter ouvido alguém dizer que o português de uma cidade ou de um estado é melhor do que o de outro lugar. Do ponto de vista linguístico, não existe uma variedade linguística melhor ou mais correta do que outra. Mesmo que uma variedade seja bastante diferente da norma padrão, ela será boa se permitir aos seus falantes se comunicar e interagir de modo eficiente. Em suas produções de texto, tanto orais quanto escritas, você deve ficar atento para perceber qual variedade linguística é mais adequada à situação, considerando qual é o gênero, quem é o interlocutor, o suporte, etc. O emprego de gírias, por exemplo, pode ser adequado numa história em quadrinhos, mas seria inadequado num gênero como notícia ou carta argumentativa de solicitação. Então, assim, existe uma coisa chamada preconceito linguístico, que é o preconceito que fazem com pessoas que falam de modo diferente de outros, né? Por exemplo, as pessoas do Sul podem ter preconceito linguístico com as pessoas de fala nordestina e vice-versa. Mas isso não quer dizer que há um português melhor ou um português pior, né? Tudo varia, né? E justamente por isso que a gente chama de variação linguística. Dentro da mesma língua, há várias variações, mesmo que seja diferente, né, da norma padrão. Outra questão é como a gente escreve. O modo que a gente escreve é diferente do modo como a gente fala. Digo que nós devemos fazer assim, né? A gente tende a escrever buscando se aproximar da norma padrão, e enquanto a gente fala, a gente não se preocupa tanto em buscar seguir as regras gramaticais, tá? Mas isso não impede que a fala, né, também não tente se aproximar tanto da norma padrão. Tipos de variação linguística. Bora lá. As variedades de uma língua podem ocorrer por diferentes motivos. Conheça a seguir alguns deles. Diferenças de lugar ou região, ou seja, de uma região para outra, até mesmo dentro do próprio estado, pode ter uma variação linguística, né? Falas, palavras, vocabulário pode mudar. A escolaridade e classe social, ou seja, a escolaridade, quanto mais a pessoa estuda, mais acesso ao estudo que ela tiver, melhor ela vai falar, melhor ela vai escrever. E a classe social também, né? É comum que pessoas que sejam de classe social mais elevada tendem a falar e a escrever melhor. Diferenças históricas. Essas diferenças históricas têm a ver com o tempo, tá? Então, a fala que você utiliza hoje, como você se comunica hoje, as gírias, a sua forma de se expressar é diferente da forma como seus avós, por exemplo, falavam, né? Vamos colocar um exemplo bem clássico. Vós-me-se, né? Antigamente falava vós-me-se, hoje a gente só fala você. E quando digita ainda é VC. Oralidade e escrita. Bom, a fala e a escrita também vão apresentar algumas variações. Como eu já falei anteriormente, a gente tende a tentar escrever melhor, né? E na oralidade a gente tenta ser o mais claro possível. Formalidade e informalidade dentro dos graus de monitoramento. Nós temos situações de formalidade, situações de informalidade, a gente vai sempre estar se monitorando quanto a isso. Como assim, professora? Bom, se eu estou dando uma entrevista, se eu estou numa entrevista de emprego, por exemplo, eu vou utilizar a fala formal, né? A linguagem mais formal, porque dentro daquele contexto, né, de, por exemplo,
entrevista de emprego, eu tenho que me comunicar e me expressar melhor para deixar uma boa imagem para o meu entrevistador. Já quando eu estou no meu grupo de amigos, de colegas, pessoas com quem eu tenho mais intimidade, como, por exemplo, familiares, eu vou utilizar, então, a linguagem informal. Informalidade e intimidade. Esse grau de monitoramento tem a ver justamente com isso. Quanto mais intimidade ou menos intimidade eu tenho com a pessoa, eu fico me monitorando, né? Se eu não tenho tanta intimidade, eu fico me monitorando para tentar falar um pouco melhor, mais próximo da norma padrão. E a gíria, né? A gíria é aquela que é utilizada dentro de um grupo de pessoas. Nós temos as gírias dos surfistas, dos skatistas, e dentro dos próprios grupos de profissão, nós também vamos ter algumas gírias. Olha só o que diz essa observação aqui embaixo. A gíria e as tribos. A gíria surge entre pessoas que se identificam por uma atividade esportiva, profissional ou atitude. A gíria pode extrapolar o meio em que foi criada e contagiar outras tribos, mas também pode não pegar ou durar pouco e ser rapidamente esquecida. Então, a gíria pode durar durante muito tempo ou pode ser bem breve. O que vai determinar aí, não tem, na verdade, uma especificação da duração de tempo dela, porque vai depender da forma também como ela foi apresentada para o povo, né? Como é que ela vai cair aí na boca do povo. Bom, então esse foi o nosso conteúdo do dia, né? Variação linguística. E para vocês eu estou deixando então a resolução das atividades da página 53 e 54 e 58 e 59. Bom, qualquer coisa é só vocês voltarem um pouco no vídeo, assistirem, né? Reverem a explicação e também dar uma olhada no livro de vocês, belezinha? Bom, eu espero ter ajudado vocês, tirado as dúvidas. Espero revê-los em breve. Lembre-se, não saiam de casa, a não ser que seja extremamente necessário. E se saírem, usem máscara, tá? E aproveitem o São João de vocês em casa. Como diz o nosso projeto, vocês daí e nós daqui, tá bom? Beijinhos e até a próxima!